A apresentação desse seminário é para obtenção de créditos junto à disciplina Mecanismo de Agressão e Defesa 1 do curso de graduação em farmácia da Unifax, Campus Getúlio Vargas, Feira de Santana, Bahia, que tem como facilitador o professor Carlos Danilo Cardoso. A equipe é composta por Alan, Alex, Aline, Amanda, Anderson, Cirmeire e Henrique Gabriel. Vamos ao conceito de criptotocose. Criptotocose é conhecida por vários sinônimos, tais eles como tolurose, blastomicose europeia, doença de Busse-Busse. É uma micose de natureza sistêmica, ou seja, são infecções causadas por fungos patogênicos e que tem como porta de entrada o trato respiratório, podendo se disseminar também para todo o organismo. A porta de entrada é inalatória, ou seja, não existe transmissão interhumana dessa micose, nem de animais ao homem. Os seres humanos estão expostos à doença por meio da inalação dos fungos causadores da criptotocose. Mas afinal, quais são os fungos que causam a criptotocose? A criptotocose é causada por fungos do complexo Cryptococcus neoformans, que atualmente está dividido em duas espécies, a Cryptococcus neoformans e a Cryptococcus gat. Epidemiologia. A criptotocose pode ser oportunista ou primária. A criptotocose oportunista está associada a condições de imunodepressão celular causada predominantemente por Cryptococcus neoformans. Associa-se a hábitat de aves, excretas secas, ricas em nitrogênio, notadamente em centros urbanos relacionados a pombos. Já a criptotocose primária, de hospedeira aparentemente imunocompetente, endêmica em áreas tropicais e subtropicais, causada predominantemente por Cryptococcus gat, e associa-se a restos vegetais de eucalipto, porém não representa um hábitat natural específico, observando-se diferentes padrões geográficos: fungo, árvore, madeira em decomposição. Resumindo, então, podemos entender que a criptotocose oportunista é causada pelo fungo Cryptococcus neoformans, enquanto a criptotocose primária é causada pelo Cryptococcus gat. Ambos causam a meningoencefalite de evolução grave e fatal, acompanhada ou não de lesão pulmonar evidente, fungemia e focos secundários para a pele, ossos, rins, suprarrenal, entre outros. A mortalidade por criptotocose é estimada em 10% nos países desenvolvidos, chegando a 43% dos países em desenvolvimento, como a Tailândia. E tem um tempo de média de sobrevida de 14 dias. Vou falar sobre o fungo Cryptococcus e vou falar onde ele pode ser encontrado. O principal relatório do fungo é material orgânico morto, presente no solo, em frutas secas, cereais e nas árvores. Mas também pode ser encontrado em leite bovino e também em defeito de animais saudáveis. O fungo causador da doença também é encontrado nas fezes de aves, principalmente na de pombos. Como tem muito pombo na cidade, ele sai defecando na cidade e a gente tem muito contato com a respiração. Então a gente facilmente pega esse fungo e ele se alastra mais na parte do pulmão, onde acontece a disseminação do sistema nervoso central. Eu vou falar sobre sinais e sintomas da criptococose. Os sintomas podem variar de 2 dias a mais de 18 meses. Na forma sistêmica, e criptococose apresenta frequentemente a meningite subaguda ou crônica, caracterizada por febre, fraqueza, dor no peito, rigidez da nuca, dor de cabeça, náusea, vômito, sudorese noturna, confusão mental. Podem haver comprometimento ocular, pulmonar e ósseo. Aqui é uma imagem representando sinais e sintomas da criptococose. A forma cutânea representa de 10% a 15% dos casos e apresenta os seguintes sinais e sintomas: aparecimento de várias lesões vermelhadas, contendo secreções amareladas no centro e semelhante à espinha. Aparecimento de
erupções cutâneas vermelhadas em uma região específica ou por todo o corpo. Ulcerações ou massas subcutâneas semelhante a tumores. Aqui são outras imagens e ilustrações representando os sinais e sintomas da criptococose. Como vimos no slide anterior, falado por Amanda, ela nos trouxe aqui os sinais e sintomas da criptococose. Agora nós vamos falar sobre o diagnóstico. Existem várias formas de diagnóstico da criptococose, mas vamos lembrar um pouco mais sobre a criptococose. A criptococose é uma micose sistêmica que acomete órgãos profundos. É uma micose bastante relevante no meio médico e muitos profissionais subdiagnosticam a criptococose. Ela é extremamente importante para cada tipo de doente, pois o seu tratamento dependerá do diagnóstico correto. Porque para cada diagnóstico, para cada sinal ou sintoma da criptococose, o médico vai desenvolver e vai aplicar o tratamento adequado. Estamos falando de um fungo, a levedura, que pode provocar sérios problemas, como já vimos anteriormente. Podemos citar a meningite crônica. Vamos estudar agora os vários tipos de diagnóstico da criptococose. Nós temos o diagnóstico radiológico, o diagnóstico por exame microscópico, o diagnóstico por cultivo e o diagnóstico imunológico. O diagnóstico radiológico. Os principais sinais radiológicos que podem ser visualizados são nódulos isolados ou múltiplos, massas de localização subpleural e consolidação com broncograma aéreo. Outros achados menos frequentes incluem derrame pleural, linfadenopatia hilar e opacidade reticulonodular difusa, lesões endobrônquicas, resultando em obstrução das vias aéreas com colapso pulmonar e achados que mimetizam metástases pulmonares. O diagnóstico por imagem geralmente é solicitado quando órgãos como o pulmão e o cérebro são acometidos. Nessa figura aqui, nós temos uma radiografia de tórax em PA, mostrando condensação heterogênea em lobo superior esquerdo com broncograma aéreo adjacente. Nessa imagem, observamos o quadro clínico de uma criptococose pulmonar progressiva, que é sua apresentação mais grave. A pessoa nesse estado aqui pode sentir tosse produtiva com escarro mucoide, às vezes com sangramento, e que na linguagem médica é chamado de hemoptóricos. Toda a atenção deverá ser dada para identificar o nível da infecção. Nós podemos ver aqui, nesse raio-x, derrame pleural, aqui e aqui. Podemos ver também infiltrados com trama bastante vascularizada nessa região aqui. Nesse estágio aqui, o paciente certamente já perdeu o drive respiratório, o que pede uma urgência imediata para que ele seja hospitalizado e submetido ao tratamento adequado. Vamos falar agora sobre o diagnóstico por exame microscópico. Nesse exame, ocorre a visualização direta de escarro, lavado brônquico, líquor, pus de abscesso, urina, aspirado da medula óssea e de gânglios e fragmentos de tecidos. Diagnóstico por cultivo. A cultura é o exame comprobatório da doença. Criptococcus cresce bem em vários meios de cultivos, que não contenham cicloheximida, H-sangue, H-saborante e H-infusão de cérebro e coração. Ele cresce bem em temperaturas que variam de 25 a 37 graus centígrados. Diagnóstico imunológico. A detecção de antígeno capsular polissacarídeo de Cryptococcus pela aglutinação do látex pode ser realizada no sangue, urina, lavado brônquio alveolar e no líquor. No entanto,
Na prática, a detecção de antígeno é feita no líquor e no soro. O diagnóstico imunológico será abordado de forma mais detalhada a seguir por Alex. A título de curiosidade, nós trouxemos para vocês um estudo publicado na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical no ano de 2006. Esse estudo foi realizado com 70 pacientes soropositivos ao longo de 16 anos e concluiu-se que a urina pode ser uma ferramenta útil para o diagnóstico da criptococose. Este recurso simples e de baixo custo, que é a coleta de urina, deve ser lembrado também como alternativa para os casos ambulatoriais e de hospital-dia. No presente estudo, a realização de exame micológico rotineiro da urina semeada em meio de MSA se mostrou de grande utilidade para o diagnóstico da criptococose, principalmente porque é de mais fácil obtenção e menor risco biológico quando comparada ao sangue e ao líquor. Recomenda-se coleta da urina matinal em 3 dias consecutivos e cultivando-a em meio NSA, como procedimento rotineiro diagnóstico de febre em pacientes com AIDS. Nós vimos que em todas as literaturas estudadas, eles enfatizam muito que em pacientes imunocomprometidos, em especial os soropositivos, a criptococose ocorre com mais frequência, mas isso não nos deixa à margem da situação no tocante à prevenção e cuidados para evitar contaminação por criptococose. Estou aqui para apresentar um pouco sobre como é a interação do fungo hospedeiro sobre a determinada patologia que é a criptococose, que foi o tema que a gente ficou. Então, dentre os principais fatores de virulência da Cryptococcus neoformans, destacam-se a termotolerância, os componentes da parede celular e da cápsula, a capacidade de adesão também e os receptores de hormônios e a produção de enzimas. Entre os mecanismos imunossupressores induzidos pela presença de cápsulas incluem-se a inibição de fagossintose, a inibição e liberação do IgG, também o bloqueio e a fixação da C3 e da via de ativação de complementos para a via clássica. Tanto a parede celular como a cápsula sintetizada pelos fungos, elas são estruturas que protegem esses micro-organismos dos ataques dos hospedeiros. Com isso, a produção de melanina que se deposita na parede celular do fungo, ela é proveniente de substratos contendo dopamina e enzimas catalisadoras, como na fenoloxidase. Ou seja, o cérebro ele é rico em substratos para a fenoloxidase. Com isso, digamos que tais como a dopamina podem ser uma das principais responsáveis pela aceleração, essa prospeção destes organismos no sistema nervoso. Após ter entrado no organismo dos hospedeiros, os fungos eles de cara já encontram uma série de mecanismos inespecíficos que podem ser citados como imunidade inata, ou seja, inespecíficos, e também os específicos que podem ser citados como exemplos de imunidade adquiridas, que lutam, que tentam eliminar a qualquer custo esses micro-organismos, atuando através de um padrão de respostas, que é a TH1, e com isso vem a liberação das citocinas por meio dos estímulos macrófagos. E é isso, acho que ficou bem entendido, tamo junto, é nóis. Sou aluno do segundo semestre de farmácia e vou falar para vocês sobre o tratamento da criptococose, Como ocorre? Essa escolha dependerá da forma clínica de cada paciente, Temos aqui um exemplo do tratamento pulmonar, do comprometimento pulmonar. Esse envolvimento pulmonar na criptococose é o segundo mais frequente, após o acometimento do sistema nervoso central. Esses pacientes com formas pulmonares localizadas são assintomáticos, oligossintomáticos ou com nódulos pulmonares ressecados. Eles podem ser observados em primeiro momento, sem o uso de antifúngico. Entretanto, a monitorização clínica e laboratorial deve ser cuidadoso. Outra possibilidade
de manejo desses casos supracitados seria a introdução da terapêutica específica em todos os casos da criptococose, independente da presença ou ausência de sintomatologia. Vou citar aqui, tem dois casos, tá? Um com HIV positivo, outro com HIV negativo, tá? O estado imunológico desse paciente é imunocompetente ou imunodeprimido? Qual a forma clínica dele? Leve e moderado. Qual o tratamento e a duração desse paciente? Tanto com fluconazol ou intraconazol, ambos de 200 a 400 miligramas, tá? Ou também pode ser com anfotericina B, de 0,5 ou 1 miligrama por dia. No estado dele mais grave, deve se tratar com meningocefalite. Já o tratamento de HIV de soro positivo, o tratamento deve ser com fluconazol ou intraconazol. A dose e a duração são os mesmos do negativo, de 200 a 400 miligramas, tá? Do fluconazol ou intraconazol, e da forma dele grave, deve se tratar como um meningocefalite. Esses medicamentos vocês podem estar adquirindo no SUS. Eu vou dar continuidade com o meu colega falou anteriormente. O tratamento da criptococose varia de acordo com o grau da doença apresentada pela pessoa, podendo ser recomendado pelo médico o uso de medicamentos antifúngicos, como por exemplo o fluconazol, de 6 a 10 semanas. No caso de ser verificado que a pessoa possui infecção sistêmica, ou seja, quando é possível identificar a presença do fungo no sangue, o tratamento é realizado internamente, para que possam ser controlados os sintomas, assim evitando quaisquer complicações. O comprometimento do sistema nervoso central. A meningoencefalite é a forma clínica mais comumente diagnosticada, ocorrendo em 80% dos casos. A terapia antifúngica, nas formas mais graves, principalmente no sistema nervoso central, tem por objetivo a negativação ou a redução efetiva da carga fúngica. O tratamento mínimo é de 2 semanas. A criptococose cutânea. Nos casos cutâneos isolados, o curso terapêutico pode ser realizado com azólico via oral e deve ser avaliada a necessidade de intervenção cirúrgica. A criptococose ocular, o tratamento cirúrgico pode ser necessário caso o paciente não apresente melhoras com a administração dos medicamentos antifúngicos e haja risco de o globo ocular servir como foco de disseminações de fungos.